Oi, gente, tudo bem? Então, olha só, a professora vai fazer um vídeo de revisão aqui da unidade 3 da nossa apostila. E nesse vídeo eu vou tentar trazer os pontos principais para que vocês revisem e façam depois a nossa avaliação online. Então, deixa eu me arrumar aqui direito. Tô com meu caderno aqui, computador aberto, então vamos lá. Na apostila de vocês, nessa unidade, vocês estudaram coisas que provavelmente vocês já estudaram lá no 6º ano, só que não foram tão fundo. Então, vocês já deviam conhecer o que é uma rotação, o que é uma translação, o que são os modelos cosmológicos, tudo isso. Se vocês não aprenderam, não lembram, não tem problema, né? A gente revisa. Então, a prof vai começar pela ordem que está na apostila, certo? O que são modelos cosmológicos? Modelos cosmológicos são formas que os cientistas tinham de explicar o cosmo. O que é o cosmo? O cosmo é o universo, certo? Então, faz muito tempo mesmo, que os cientistas eles olham para o céu para tentar entender as coisas da Terra, porque eles já observaram que a nossa vida está relacionada com o que acontece lá fora. E o nome dos estudos que estão relacionados ao universo chama-se cosmologia. Os modelos cosmológicos são tentativas de explicar como que funcionaria esse universo, qual seria a posição, os movimentos, o si, quem gira ao redor de quem está no centro, quem não está. Tá? Isso é um modelo cosmológico, uma tentativa de explicação da organização do universo, do cosmo. E aí, lá na apostila de vocês, tem 3 modelos cosmológicos, o geocêntrico, heliocentrismo e o híbrido. Nós não vamos falar do híbrido, ok? Vamos ficar com geocentrismo e heliocentrismo. Então, vamos lá. O mais antigo deles é o geocentrismo. E aí vocês podem lembrar que geo vem de geografia. E geografia estuda a Terra. O modelo geocêntrico, gente, ele acreditava que a Terra era o centro do universo. Que tudo, todos os planetas, o Sol, a Lua, os asteroides, estava tudo ao redor da Terra. A Terra era o grande centro e tudo girava ao redor dela, tá? Esse é o modelo mais antigo e ele foi defendido durante muito tempo, por quê? Porque antigamente os cientistas eles construíam os conhecimentos dentro das igrejas. Então a igreja e a ciência eles andavam juntos no mesmo prédio, tá? Vamos dizer assim, né? Usavam a mesma biblioteca. E nos textos bíblicos mais antigos a gente tem uma percepção quando o pessoal da época fazia a leitura de que a Terra era o centro do universo. Naquela época também acreditava-se que o ser humano era uma criação divina e que não poderia existir nada além dele, como o Sol. Então, o que acontecia? Quando os cientistas começaram a desacreditar no geocentrismo, a dizer que a Terra não era o centro, a Igreja Católica e as outras igrejas da época, que tinham mais força e mais poder, elas não gostaram muito disso, porque elas achavam que as pessoas iam deixar de acreditar em Deus caso as pessoas descobrissem que a Terra não era o centro do universo. Lembrem, nós estamos falando de uma época muito antiga. Isso não é uma crítica a nenhuma religião, ok? Sim. E aí, o que aconteceu, pessoal? Com o passar do tempo, os cientistas foram mostrando aos pouquinhos lá para o pessoal que estudava dentro das igrejas também, porque os cientistas estavam dentro das igrejas, que a Terra não era bem o centro do universo e que através das lunetas, das análises do céu, da observação das estrelas, eles começaram a entender que provavelmente a Terra ela fazia parte de um sistema com outros planetas, outras estrelas, e ela estava junto com todo mundo se movendo.
e a partir disso começaram a surgir as ideias do heliocentrismo. Tá, beleza, professora, entendi, mas por que isso era importante, né? Por que eles estudavam isso? Porque essa era uma época onde as navegações, elas eram a grande força de riqueza das nações. E para uma nação construir um barco e ir de um lugar para o outro, a nação tinha que saber olhar para o céu, porque era pelo céu que eles se guiavam. Então existiam muitos estudos sobre o céu para que o céu atuasse no que eles chamam de direções das navegações. Eles acreditavam também na influência das marés, né, com o céu. Então tinha todo um estudo em relação ao céu. Quando o geocentrismo começou a deixar de ser a principal visão, vamos dizer assim, quando as pessoas começaram a parar de acreditar, tivemos então o heliocentrismo, que diz o quê? O universo, ele não tem um centro, mas nosso sistema solar, ele gira ao redor de uma grande estrela que é o Sol. O heliocentrismo, gente, ele foi se transformando à medida que o tempo foi passando, porque ele também é uma teoria muito antiga. Mas o que ele observou? Que não era a Terra que estava no centro, que o que estava no centro, e não é bem o centro, né? Mas o que tinha mais força e fazia os outros planetas e luas se moverem ao redor era o Sol, que todo mundo, vamos dizer assim, vive em função do Sol. E permitir que essa ideia viesse à tona, teve que ter uma transformação na sociedade. Por quê? Porque as pessoas da época acreditavam que o ser humano era o centro do mundo. E aí, como é que você ia dizer que não, que o Sol é uma criação maior do que o ser humano, entende? Então, hoje, quando a gente estuda e explica isso, pode parecer um pouco besta, mas na época, pessoas foram acusadas, tentaram queimar alguns cientistas na fogueira, então tinha todo um cuidado sobre o que poderia ser trazido para a população ou não. E existia um medo muito grande das pessoas desacreditarem na religião, na igreja, com o modelo heliocêntrico, ok? O que não aconteceu, as igrejas estão aí e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, geocentrismo e heliocentrismo são modelos que tentaram explicar como que o universo funciona, se ele tem um centro, se ele não tem. Geocentrismo é um modelo mais antigo, com a noção da Terra no centro. Modelo ultrapassado e que foi mantido muito tempo por causa das crenças religiosas da época. Heliocentrismo é um modelo mais atual, que explica que, na verdade, o universo não tem um centro, mas que os planetas do nosso sistema solar giram ao redor da grande estrela que é o Sol, ok? E aí, engatado nisso, junto com isso, peraí que a prof vai ter que tomar um gole de água. Junto com isso, surgiu um cara que chamava-se Kepler, um cientista também. E o Kepler, assim como os outros cientistas, ele estudava o céu para ajudar as nações a conseguirem navegar, descobrir novos lugares, porque eles se guiavam pelas estrelas, lembrem disso. E aí o Kepler, ele criou 3 leis. E o que eu preciso que vocês entendam delas? Eu não vou pedir detalhes, eu não vou pedir toda aquela parte física, porque nós não estamos em sala para conseguir ir a fundo. Então a gente vai no que é essencial, tá? As leis de Kepler, gente, foram cálculos matemáticos que tentavam entender o movimento dos astros. Então, o cara estava aqui na Terra, ficava olhando para o céu, ficava fazendo anotação e ele começou a observar que os astros se movimentavam e que existia um ritmo, existia uma lógica, que não era uma estrela para cá, outra para lá, que o Sol não aparecia quando queria. Ele começou a observar que existia que o planeta Terra e o sistema solar tinham um movimento regular, ok? E a partir desse movimento regular ele começou a fazer cálculos e começou a observar e criar teorias. Ele não conseguiu provar nada na época, porque isso foi muito tempo atrás. E basicamente o que eu quero que vocês entendam? Ele criou três leis, ok? A primeira, ele fala sobre
o que a gente chama de órbitas elípticas, tá? Então ele começou a dizer que os astros faziam movimentos e que os movimentos não eram círculos perfeitos, eram elípticos, que é um círculo um pouco mais achatado. Então ele começou a falar sobre o quê? Sobre a forma como os astros se movimentam. A segunda lei aqui fala sobre a velocidade. Então ele começou a dizer, olha, eu acho que não é sempre igual a velocidade, tem momentos que é mais rápido, tem momentos que é mais curtos. Eu acho que não é o tempo todo, não é o tempo todo reto. Eu acho que eles têm um tempo, 24 horas, 4 meses da estação. Então o Kepler, gente, ele foi um cientista que ele criou modelos matemáticos para tentar começar a entender os movimentos que a gente estuda hoje, certo? Ele foi muito importante para a gente entender o que a gente tem hoje, ok? Então, na ciência, a gente aprende que a ciência é como se fosse um grande quebra-cabeça e a gente precisa de todas as peças. Vamos imaginar que o Kepler foi uma pecinha no meio para que hoje a gente entenda tudo que tem de física, de como os planetas se movimentam, tudo mais. Porque alguém lá, muito tempo atrás, começou a fazer cálculos de matemática para tentar entender como que acontecia esses movimentos dos astros observados aqui da Terra, ok? Então, essas 3 leis dele é basicamente isso que eu vou cobrar de vocês, gente. Ele fala que eles tinham uma forma elíptica, primeira lei, que eles tinham uma velocidade, segunda lei, que não era sempre a mesma, e que eles tinham uma temporalidade, um tempo para fazer esses movimentos. E aí, depois de um tempo, graças aos estudos de Kepler, tem um cara que chama-se Isaac Newton, que é um cara muito inteligente, e ele criou o que a gente chama de lei. Criou não, né, gente? Ele juntou os conhecimentos e apresentou para os cientistas da época, explicando então o que seria a força da gravidade. Então, as leis de Kepler e os estudos de Newton, eles estão juntos porque eles explicam uma força que é essencial que vocês entendam, que é a gravidade. E o que é a gravidade? A gravidade é uma força que puxa os corpos. Uma força de atração, ela puxa para si, ok? Forças físicas, isso vocês estudaram comigo em sala. Quando ela puxa um corpo para si, esse corpo vai se aproximar dela. Porém, todo o corpo tem essa força, certo? Então, vamos pensar: Sol e Terra, ok? O Sol puxa a Terra, só que a Terra é puxada pelos outros planetas. Então, essa estrutura que a gente tem no sistema solar, dos planetas organizados, é uma combinação de forças, onde cada um puxa um pouquinho o outro, e aí eles não se chocam, ok? Uma coisa que a gente observa na força da gravidade é que quanto maior o corpo, quanto mais massa ele tiver, quanto maior ele for, mais força de gravidade ele vai ter. Então, o Sol é o maior astro do nosso sistema solar, então ele tem mais gravidade, então ele puxa os outros astros para próximo dele. Só que entre os astros existem diferentes tamanhos. Então, por exemplo, a Terra é maior do que a Lua. Então, quem é que puxa a Lua? A Terra, entendem? Então, a gravidade é uma força que vai atrair, vai puxar esses astros e vai fazer com que eles se alinhem, que eles tenham uma forma e não batam uns nos outros, certo? Eu vou parar o vídeo aqui e vou gravar o outro para falar sobre os movimentos da Terra. Espero que vocês entendam. Um beijo.